Boa tarde! Oi, crianças! Tudo certinho por aí? Que bom! Então, nós vamos começar mais uma aula de evangelização, tá bom? Vamos fazer a nossa prece inicial? Então, vamos todos fechar os nossos olhinhos para nos comunicarmos com Deus, fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, Espíritos amigos, pedimos permissão para que possamos iniciar mais uma aula, mais uma tarde de estudos sobre os ensinamentos de Jesus e sobre as leis que Deus nos trouxe. Assim, que nós possamos fazer um bom proveito de tudo que tivermos aqui hoje. E pedimos, senhores, que possam olhar pelo nosso lar, pelas nossas famílias e por todas as pessoas desse planeta, por todos os animais, pela natureza também. Assim, pedimos a permissão para iniciarmos mais uma tarde de estudo. Que assim seja. Então, crianças, vamos iniciar a nossa aula? Hoje é um tema que eu gosto muito, eu acredito que vocês também gostem bastante. Nós vamos falar sobre os animais. Então, nós vamos ter a participação especial desse cachorrinho lindo que é a Chanel. Ela é minha menininha, meu cachorrinho, meu bichinho. Então, essa é a Chanel. Vamos dizer oi para ela? Oi, Chanel! Então, agora nós vamos começar o nosso estudo, tá bom? Vou colocar na tela para vocês uma imagem, tá? E vamos conversar sobre ela. Vou deixar a Chanel descer, porque eu acho que ela não quer ficar no meu colo. Mas ela vai participar da nossa aula aqui do ladinho, tá bom? Vamos lá? Então, tema da aula de hoje, amor aos animais. Vamos lá. Gente, aí na tela, vejam essa imagem, nós temos aí uma escala, tá? É a escala evolutiva. Vamos falar sobre ela. Nessa escala evolutiva, gente, nós temos cada degrau corresponde à ordem natural evolutiva da criação de Deus, tá bom? Então, ordem natural evolutiva da criação de Deus, tá? A primeira ordem é a do reino mineral. Aí nós vemos o reino mineral é composto pelas pedras, não é? Temos várias pedras aí, cristais, todos juntos. A segunda ordem é a do reino vegetal, tá? São as plantas, os vegetais, as flores. A terceira ordem, tá? É do reino animal, tá bom? Então, são todos os animais em geral, tá? E, a seguir, o reino hominal, os homens, né? Somos nós, tá bom? Então, deixarei aí mais alguns segundos essa escala evolutiva para que vocês observem bem. Podem olhar aí, tá? Muito bom. Gente, a doutrina espírita, nós estamos estudando ela, não é? Ela ensina muitas coisas a respeito dos animais. Vejamos alguns ensinamentos para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento. Os animais, eles possuem uma alma. Vocês sabiam? Eles possuem uma alma de natureza especial, tá? É diferente da nossa, tá bom? E também sobrevive ao
corpo, tá? Gente, essa alma, após a morte do seu corpo, após a morte do corpo do animal, ela é classificada pelos espíritos e utilizada quase que imediatamente e é reencarnada. Ou seja, quando um animal morre, tá? Quando um animal, o corpinho dele ele já não está aguentando mais e ele morre, essa alma desse animal não vai para o plano espiritual e fica lá estudando, trabalhando, não, tá? Como eles são os nossos irmãos inferiores, eles estão numa escala evolutiva inferior à nossa, né? Pois nós estamos no reino hominal e eles estão no reino animal, tá? Então, como existe essa diferença, eles não têm o mesmo percurso, a mesma trajetória. A alma deles reencarna imediatamente após a morte, tá bom? Então, não tem esse tempo lá no plano espiritual, não. Morreu aqui, já ele tá nascendo em um outro corpinho, tá bom? É imediatamente após a morte que a alma do animal reencarna. Olhem que interessante isso. Gente, o animal, ele atravessa longas eras, longos tempos de prova, tá? Para se domesticar. Por isso nós vemos os animais que são selvagens, né? E tem os animais que são domésticos, então aí existe também uma ordem de evolução, tá bom? Então o objetivo do animal é se domesticar, tá? Olha só quanto conteúdo interessante nós temos. Gente, os animais, eles possuem inteligência, porém limitada. Não é uma inteligência relativa ao homem, tá? Ela é inferior porque nós vimos na escala evolutiva o reino do animal é inferior ao reino hominal, tá bom? Muitos demonstram vontade, entenderam? Igual a Chanel aqui no meu colo. Eu peguei o meu cachorrinho para participar da aula. Coloquei ela no meu colo. Ela queria ficar aqui parada? Ou ela prefere ficar ali na varanda olhando a rua? Então vocês viram que ela começou a se mexer, porque ela não está com vontade de ficar presa aqui no meu quarto, tá bom? Então muitos animais demonstram uma vontade acentuada, tá? Os animais também, nós vemos lá no Livro dos Espíritos, todas essas informações que a tia tá passando para vocês, elas estão no Livro dos Espíritos, tá? Um dos livros codificados, né, por Allan Kardec. Gente, os animais, eles têm uma linguagem própria e eles se comunicam entre si, tá bom? Eles se entendem. Gente, seguindo aqui as nossas observações sobre os animais. Emmanuel, um espírito que passava informações para o Chico Xavier, para que o Chico Xavier psicografasse os ensinamentos, tá? Emmanuel disse: recebi como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Os animais estão sob a responsabilidade dos homens, então nós temos a obrigação e o dever de cuidar dos animais, tá bom? E assim, gente. Então, crianças, vou colocar mais uma vez a nossa imagem da nossa escala evolutiva para que vocês observem, tá? Vocês notaram, então, que os animais na escala evolutiva são os que estão mais próximos de nós, não é, seres humanos? Não estão do ladinho? Dessa forma, gente, nós devemos a eles, aos animais, proteção e amor. Vocês não concordam? Então, para que a gente possa entender com maior clareza, tá? Dessa nossa obrigação de cuidar desses nossos irmãozinhos inferiores, nós vamos narrar uma história aqui, tá? Que nos dá a ideia da inteligência e do amor aos filhos que os animais mais evoluídos demonstram. Então, vamos lá. Gente,
Um homem gostava muito das emoções fortes da caçada, tá bom? Apesar da sua mãe sempre lhe pedir que deixasse esse esporte prejudicial aos animais, acreditem que ainda existe esse tipo de esporte que é a caçada de animais, tá? Continuando. Então a mãezinha falou para o homem: eles são nossos irmãos inferiores, tá? Mas ele não se importava com o pedido de sua mãe. Sua mãe sempre lhe esclarecia: meu filho, os animais possuem alma. São filhos de Deus assim como nós. Precisam da nossa proteção e do nosso amor. Ah, mãe, são animais, simplesmente irracionais, e estão sujeitos aos desejos de nós homens. Eles são úteis onde Deus os colocou. São servidores da natureza, são amorosos e possuem família assim como nós, meu filho. Entretanto, a conversa esclarecedora não podia mais ir adiante, devido à incompreensão do filho, tá? Ele não entendia e ele não queria entender. Certa vez, esse homem foi caçar. Preparou sua arma com a cartucheira, os apetrechos necessários para viver na floresta e partiu com alguns amigos. Beijou a mãe, que o olhou com muita ternura. Após a partida do filho, ela orou a Jesus, pedindo ao nosso mestre que o iluminasse. Na floresta, ele e os outros caçadores saíram. De madrugada, entraram à mata densa. Cada um foi para um lado de sua preferência. O nosso caçador, esse homem, que estamos comentando, ele seguiu andando cautelosamente, com cuidado, para não espantar os animais. Ia procurando atentamente uma presa qualquer. Em dado momento, viu entre as árvores altas um vulto saltando de galho em galho, como algo nos braços. Caçador experiente, no triste esporte da caçada, ficou parado aguardando a sua possível presa. Bem escondido, pôde observar que era uma macaca com o seu filhotinho, que ela protegia assustada. O caçador desalmado, sem alma, preparou a excelente arma que ele possuía, de tiro infalível, apontando-a na direção da mãe macaca, surpreendendo-a na sua aparição repentina. Ele apareceu armado do nada, próximo à macaca. Os dois, então, se olharam. O caçador, com a arma apontada para sua presa, ficou admirado dela não ter fugido dele. Em um minuto, a mãe macaca, surpreendentemente, apresentou ao caçador o seu filhotinho, deixando-o bem visível aos seus olhos, como quem queria dizer: ele vai ficar sem a mãe dele. Alguns segundos de expectativa, os dois, até que a arma foi abaixando devagarinho. O homem, esse caçador, ele não teve coragem de atirar, tá? Ele abaixou a arma. O amor, a inteligência e a coragem daquela mãe venceram o caçador, que se retirou pensativo. Não caçou mais, para surpresa de seus companheiros, que tomaram conhecimento do que aconteceu com muita admiração. Ali mesmo na floresta, perto de todos, prometeu com sinceridade que não mais caçaria. Após a promessa sincera, ficou sozinho. Pensativo, dizia para si mesmo: a mamãe tem razão. Há alma, amor e inteligência nos animais. Então, crianças, depois dessa história emocionante, não é? Vou fazer umas perguntas para vocês. Na escala progressiva, tá?
dos seres da criação de Deus, quem então está mais próximo de nós? Isso, os animais, não é? E os animais? Eles possuem alma? Sim, eles possuem alma, porém de natureza especial, não é? Diferente de nós, homens. O que devemos aos animais por serem nossos irmãos mais próximos? Proteção, carinho, amparo, amor, não é? E a última pergunta, gente. Vocês gostaram da história da mãe macaca? Tão inteligente e amorosa? E aí, o que acharam? Então, agora eu vou pedir uma atividade, tá? Para que vocês possam gravar um vídeo, que a mãe ou o pai, a avó de vocês gravem um vídeo, tá? E que vocês possam falar um pouco o que vocês acharam dessa história da mãe macaca. Se vocês ficaram emocionados, se vocês gostaram, tá? Eu espero a resposta de vocês lá no grupo do WhatsApp da evangelização. Crianças, seguindo adiante a nossa aula, nós podemos então, estamos caminhando para o final. Então, gente, nós chegamos à conclusão hoje, nessa nossa aula sobre amor aos animais, que os animais são criaturas de quem? De Deus, né? E que, como estando mais próximos de nós, homens, com relação aos outros seres do reino da natureza, como nós vimos na nossa escala, não é? Eles merecem, por isso, a nossa proteção, o nosso amparo e o nosso amor. Assim, gente, os animais, eles possuem alma, linguagem, inteligência e afeto, carinho também. Então, que nós possamos dar a eles todo o respeito, todo o amor e todo o cuidado, tá bom? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, vou colocar uma música que vocês possam prestar atenção na letra e que possam se divertir com ela, porque eu amo essa música, tá bom? Vamos lá! Não seja indiferente, só
Crianças, eu trouxe para vocês uma frase do Chico Xavier. Vou colocar ela na tela para que vocês possam acompanhar, tá bom? Nós sabemos que Chico tinha um amor, né? E ainda tem, mas quando encarnado, ele demonstrava o imenso amor que ele tinha pelos animais, tá? E dessa forma, então, ele disse o seguinte: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção, da mesma forma que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Então, crianças, olhem só quem voltou para se despedir, não é? A Chanel voltou para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje. Olha para lá, filha. Para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje, não é? Lembrando como esses animais, eles são frágeis, eles são vulneráveis, eles precisam do nosso amor e do nosso carinho, não é? Então, ela veio aqui se despedir e nós vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar mais uma tarde de evangelização. Vamos lá? Ela vai ficar aqui com a gente. Todo mundo então fechando os olhinhos, elevando o pensamento a Deus. Vamos lá? Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigos espirituais benfeitores, nós agradecemos por essa tarde de estudo. E assim, nós pedimos proteção para os animaizinhos, para que a humanidade possa respeitá-los, protegê-los e amá-los como eles merecem. Assim, que nós possamos cuidar deles, afinal, eles são os nossos irmãozinhos inferiores. Assim, agradecemos por essa tarde maravilhosa. Agradecemos por toda a oportunidade de estudos e pedimos que os senhores possam proteger os nossos lares, as nossas famílias e toda a humanidade, toda a natureza. Assim, pedimos a permissão para encerrarmos mais uma tarde de evangelização. Muito bem, crianças. Então, uma excelente semana e até o próximo domingo. Beijo, tchau!